Gente, nós vamos começar aí então o ciclo de aulas para o segundo ano. O assunto que nós começamos a trabalhar em sala é o assunto de soluções. Tivemos ali a nossa primeira aula prática de laboratório e nós vamos especificamente nesse conjunto de aulas falar então sobre as medidas de concentração. Então existem várias maneiras da gente falar de medidas de concentração, várias medidas de concentração, 3 principais, que são essas que a gente vai trabalhar nessas videoaulas. Depois a gente vai ver algumas outras que são meio que exceções ali, né? Além dessas 3. Então a gente vai trabalhar com concentração comum, título e concentração em quantidade de matéria, certo? Por que é importante a gente saber sobre essas medidas de concentração? Então, medidas de concentração, se a gente lembrar lá da importância de soluções, 2 principais importâncias, que é trabalhar em fase líquida e não em fase aquosa ou fase gasosa, que é algo mais fácil da gente manusear em laboratório, nos reatores, e trabalhar com quantidades que a gente não consegue aferir nos nossos meios normais, nas nossas balanças. E para isso é importante que a gente saiba exatamente qual é a quantidade de solução, de soluto que a gente tem na nossa solução, para a gente conseguir mensurar as nossas reações e também as necessidades que a gente tem aí no dia a dia. Beleza? Então, a nossa primeira medida de concentração, ela é chamada de concentração comum ou concentração em massa ou simplesmente concentração. E o símbolo para essa medida de concentração é C maiúsculo. Bom, e é muito simples, né? A concentração comum ela é definida como C é igual a massa de soluto dividido pelo volume de solução. Então, lembrando lá nossas regrinhas de índices. Quando eu não tenho índice, a gente está se referindo à solução como um todo. Quando eu tenho índice 1, eu estou falando do soluto, e quando eu tenho índice 2, eu estou falando do solvente. Então, a concentração da solução é massa de soluto dividido por volume de solução. E é só isso, né? Algumas dicas, então, que a gente precisa ter em mente. Primeiro, qual que é a unidade padrão de concentração comum? A unidade padrão é grama por litro. Logo, a nossa massa tem que vir em grama e o nosso volume tem que estar em litro. E essa aqui vai ser a nossa principal preocupação normalmente, porque a maioria dos volumes acabam vindo em ml. Às vezes em litro, mas em ml. Então a gente tem que fazer essa conversãozinha, nada de outro mundo, tá? Uma outra relação importante que a gente pode tirar daqui, que é uma consequência, só passar esse volume multiplicando, que é dizer que a massa do soluto é a concentração da solução vezes o volume da solução. Então, essa é uma relação que a gente vai usar também bastante. E aí, nós vamos agora fazer alguns exercícios, porque a fórmula é só isso, agora a gente só vai exercitar para a gente ter uma noção, então, de como isso cai em exercícios, como a gente vai analisar, né? Então, é esta fórmula, e às vezes a gente pode precisar dessa aqui. Quais são os exercícios ali da lista que vão se referir a somente concentração comum, sem nenhuma outra grande coisa mirabolante? Então, pegando aqui os exercícios da lista, que já foi mandado para vocês, ou se você quiser simplesmente parar o vídeo, né, não tem nenhum problema. Então, a gente tem aqui o exercício 9, né? Ele é um exercício de concentração comum. O exercício 20
também é um exercício de concentração comum. O exercício 24 está também nessa página, né, o 24. O exercício, e tem outra página aqui, está na última página. O exercício 32, né, então ele começa aqui e termina aqui. E o nosso último exercício que aparece, só de concentração comum, é o exercício 35. E a gente vai começar resolvendo ele. Então, desses exercícios eu vou resolver 3 com vocês aqui na aula. E aí, depois, vocês resolvem os demais sozinhos. Se tiver alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários, mandar no CPB. E é isso aí. Bom, vamos aí ao exercício 35. Em um laboratório de química, foi encontrado um frasco com 250 ml com a seguinte informação: contém 1,5 grama de sulfato ferroso. Assinale a alternativa que apresenta a concentração em grama por litro. Então, se a grama por litro é a nossa concentração comum, a concentração em grama por litro de sulfato ferroso nesse frasco. Então, vamos aqui então para uma outra folha para a gente resolver. Bom, girando aqui. Então, o que nós temos de informação? Né? Deixar o exercício aqui do lado. Bom, então, eu tenho o volume da solução e eu tenho a massa de soluto. E eu sei o que então? Aqui, exercício 35 da lista. Eu sei que a concentração da solução é a massa de soluto por volume de solução. Quanto que é a massa de soluto? Se a gente vai lá no exercício, ele está dizendo que a massa de soluto é 1,5 grama de sulfato ferroso. Então, M1 é 1,5 grama. E o que mais? Ele dá o volume da solução. O volume da solução são 250 ml de solução. Logo, o volume da solução, 250 ml. Eu preciso transformar esse volume para litro. Como que eu faço isso? Divido por 1000, corro 3 casas a vírgula, né? Então, 1, 2, 3, vai dar 0,25 litros. E o que eu vou precisar fazer agora? Simplesmente dividir. Então, concentração vai ser a massa de soluto, que é 1,5, pelo volume da solução, que é 0,25. Bom, aqui a gente tem um pulinho do gato para a gente fazer essa conta mais fácil. Não é uma conta de outro mundo, dá aqui para a gente simplificar por 5 e depois, né, fazer algumas coisinhas. Mas existem alguns valores chaves, que são justamente aqueles valores dos nossos balões volumétricos que a gente fez a experiência lá no laboratório, que vão ter alguns truques para a gente conseguir facilitar essa conta. Bom, eu sei que se eu multiplicar por 4, 0,25, vai dar quanto? Vai dar 1. Então, eu vou multiplicar aqui o meu denominador por 4. Porque eu sei que 0,25 por 4 dá 1. E eu sei dividir por 1, né? Mas eu não posso simplesmente sair multiplicando, porque eu vou alterar essa fração. Então, eu vou multiplicar por 4 também no numerador. Porque 4 dividido por 4 dá 1. Então, eu não estou alterando a fração. Então, multipliquei embaixo. 0,25 por 4 deu 1. E 1,5 por 4 também é uma conta fácil. Dá quanto? Dá 6. Então, eu tenho aqui 6 dividido por 1. E 6 por 1 dá 6. Importante é a nossa unidade. Se eu coloquei tudo nas unidades padrão, a concentração também vai sair na unidade padrão. 6 gramas por litro. Ok? Então, olhando ali as opções de resposta, a alternativa correta é a letra E. Tá, antes da gente partir para o próximo exercício, vamos só falar quais são esses números bonitinhos aí que podem nos ajudar nessa divisão. Então,
Se eu tenho, vou considerar 1 grama, tá? Então, se eu tenho 1 dividido por 0,1, 1 dividido por 0,2, 1 dividido por 0,25, 1 dividido por 0,5, e aqui uns bônus, né? 1 dividido por 0,125 e 1, por exemplo, dividido por 0,01. Então, só alguns exemplos. Como que a gente facilita isso? Então, se eu multiplicar 0,1 por 10, isso aqui dá 1. Então, eu multiplico por 10 em cima e embaixo. Se eu multiplico 0,2 por 5, né? Então, aqui deu 1. Isso aqui também vai dar 1. Então, eu multiplico por 5 em cima. Se eu multiplico 0,25, acabamos de ver, por 4, isso aqui dá 1. Então, eu multiplico por 4 em cima e embaixo. Se eu multiplico 0,5 por 2, isso aqui vai dar 1. Então, eu multiplico por 2 em cima e embaixo. Se eu multiplico 0,125 por 8, isso aqui vai dar 1. Então, eu multiplico por 8 em cima e embaixo. E se eu multiplico 0,01 por 100, então isso aqui vai dar 1 e eu multiplico por 100 em cima e embaixo. Esses não são os únicos valores, mas são valores bastante comuns que a gente vai ter aí ao estudar soluções. Bom, resolvido então esse exercício, vamos para um segundo exercício, o exercício número 9. Deixa eu pegar ele aqui. Então, exercício número 9. Ele tem um baita texto, a gente sabe que quando tem textos muito grandes, a gente, em princípio, ignora o que está falando, vai para o enunciado e aí vê o que está pedindo. Bom, diz aqui, um adulto de 75 quilos possui, em média, 5 litros de sangue, então a gente tem aqui um volume de solução, Esse adulto foi flagrado no teste do bafômetro com nível alcoólico exatamente igual ao limite máximo permitido. Então, exatamente igual ao limite máximo permitido. Qual é a massa de álcool contida no sangue desse adulto em miligramas? Então, vamos lá. A gente tem aqui... a gente vai ter que ler o texto, né? Vocês podem ler aqui detalhe. A gente vê valores a partir desse ponto aqui. Com a nova legislação, o motorista que for flagrado com nível alcoólico acima do permitido... Então, quanto que é o permitido? Até 0,1 miligrama por litro. Então, vamos anotar isso aqui. Exercício 9. A concentração máxima permitida, a gente viu, então, que é 0,1 miligrama por litro. Esse é o máximo permitido. E ele está perguntando justamente o quê? Que esse adulto está com nível alcoólico exatamente igual ao limite máximo permitido. Então, o limite máximo permitido é 0,1. Terá que pagar uma multa de 955, além de ter o carro apreendido. E aí, se ele estiver embriagado, é acima de 0,3, ainda corre o risco de 6 meses a 1 ano de prisão. Então, um problema social grave ali. Tá? Bom, ele nos deu a concentração e ele nos deu também o volume de solução. Ele diz que são 5 litros de sangue. E aí, nesse caso, ele está pedindo o que para a gente? Está pedindo a massa de álcool, a massa do nosso soluto. Se a gente pegar lá a nossa formulinha, a gente vai usar a forma mudadinha aqui, que é a massa de soluto, a concentração vezes volume. Então, massa de soluto é concentração vezes volume. O que eu tenho que tomar cuidado aqui? Que a minha massa está em miligramas, ela não está na unidade padrão, né? A minha concentração ali está em miligrama por litro, então a minha massa vai sair em miligrama. Mas isso é um problema? De forma alguma, porque o exercício está pedindo em miligramas. Então, tranquilo. Então, só resolver a continha. A minha massa vai ser quanto? A concentração, que é 0,1 miligrama por litro. Se eu tiver dúvida, eu posso colocar aqui a minha unidade
e ver o que vai sair no final, então miligrama por litro, vezes o meu volume, que são 5 litros. E eu estou vendo aqui que eu tenho litro em cima, litro embaixo, corto. Vai sobrar, então, 0,1 vezes 5, que é 0,5. E qual a unidade que sobrou? Miligrama, que é o que a gente quer. Qual é a alternativa correta aqui para a gente, então? A alternativa correta é a letra E, 0,5. Aqui também era a letra E, né? Só para a gente marcar. Beleza? Bom, último exercício, então, para a gente fazer sobre concentrações. O exercício 32, né? Sobre concentração comum. Vamos achar aqui o exercício 32, não fuja. Aqui. O exercício 32. O exercício 32 ele já vai ser um exercício um pouco mais complexo. Complexo, a gente vai ter que pensar um pouco mais, não vai ser só aplicar a fórmula. Bom, então vamos lá. Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça. O que é vinhaça? É aquele subproduto que sai depois da gente ter destilado o etanol, né? Então, processo de produção de cana, rapidinho. Pego o caldo de cana, né? Moo, faço ali uma leve diluição para chegar na concentração correta de açúcares. Coloco alguns aditivos, às vezes, para ajudar a levedura a crescer. Coloco a levedura, fermento. Depois que eu fermento, eu filtro as leveduras, reaproveito uma parte deles, tem um processo para isso. E aí eu levo esse caldo, que a gente chama de delevurado, sem a levedura, para o destilador. E aí no destilador vai sair o álcool, são duas colunas de destilação, né? Na primeira coluna sai álcool 46, e aí na segunda coluna vai sair o álcool 96, que é aquele que vai para os postos, etc. E aí o que sobra desse processo de destilação é justamente a vinhaça. Então aqui está dizendo uma proporção de que para cada litro de etanol eu faço 18 litros de vinhaça, e aí nós vamos anotar este valor porque ele é importante. Então a gente tem aqui o exercício 32 e a minha relação que 1 litro de etanol produz o quê? 18 litros de vinhaça. Muito que bem. Continuando. Essa vinhaça ela é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, chama fertirrigação esse processo. Por que ela é usada? Primeiro, que ela contém teores muito grandes ali de nitrogênio, fosfato, fósforo e potássio, né? NPK, que é aquele adubo. Mas principalmente porque é impossível tratar a quantidade de efluente que sai de vinhaça para poder jogar no rio. Então, a solução é jogar isso de volta na plantação e reaproveitar esses nutrientes. E aí, a concentração de nitrogênio, fósforo e potássio são essas aqui, respectivamente. E ele pergunta assim, na produção de 27 mil litros de etanol, qual é a quantidade total de fósforo em quilogramas disponível na vinhaça e ela será mais próxima de quanto? Né? Então, lembrando que esses valores são aproximados. E lembrando que aqui a gente tem valores em quilograma. Muito bem. Então, a gente está partindo agora de quanto? 27 mil litros de etanol. E a gente precisa descobrir quantos litros de vinhaça isso vai significar. Depois disso, eu tenho um volume de linhaça, né? Quanto que vai ser esse volume de linhaça? Se a gente ver aqui a proporção, eu estou multiplicando por 27 mil aqui, e ali eu também vou estar multiplicando por 27 mil. Então, quanto que dá 27 mil vezes 18? Então, vamos fazer a continha aqui do lado. 27 mil vezes 18, que vai dar 0, 0, 0. 7 vezes 8
quanto que dá? 7 vezes 8 dá 56, isso? Então, 6 sobe 5, 2 vezes 8, 16, mais 5, 21. Então, 216 e vezes 1 é só, então, 27. Total aqui vai dar 0, 0, 0, 6, 8, 486 mil litros de vinhaça. Muito bem. O que mais que temos? Agora eu tenho o volume de solução. Então, meu volume 486 mil litros. Eu tenho a concentração da solução, ele está perguntando aqui quantidade de fósforo, então é 60 miligramas por litro. Então, concentração da solução, 60 miligramas por litro. E eu quero achar a minha massa, né? Esse é minha incógnita. Eu sei, então, que essa massa é quanto? Concentração vezes volume. Lembrando que está em miligrama por litro, essa massa vai sair em miligrama. Então, quanto que vai ser a minha massa? Concentração 60 vezes 486 mil. Então, vamos lá. Quanto que dá? 486 mil vezes 60. 0, 0. Esse 0 fica, né? Porque vezes 60. Mais 3 zeros. 6 vezes 6, 36. Põe o 6, sobe 3. 6 vezes 8, 48. Mais 3, 51. Então, sobe 5. E 6 vezes 4, 24. Mais 5, 29. Então, a minha massa deu o quê? 2916000 miligramas. Mas a gente precisa transformar isso para quilo. Então, se eu ando 3 casas, isso vai dar grama. Se eu ando mais 3 casas, isso vai dar quilograma. Então, a minha massa dá quanto? 29,16 quilogramas. E ele está pedindo o valor aproximado. Então, o valor aproximado, 29 quilogramas, alternativa B. Beleza, gente? Então, por esta aula é isso. Na próxima aula, então, a gente vai falar um pouco sobre título. E aí, lembrando quem são os exercícios para vocês fazerem da parte de concentração comum. Então, exercício 9, exercício 20, exercício 24, exercício 32 e exercício 35. Então, minha dica, desliguem o vídeo, tentem fazer sozinhos os exercícios e aí, se tiver alguma dúvida, volta no vídeo e tenta a sorte. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula.